Boa noite, boa tarde, bom dia. Nós vamos hoje dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho de Deus, que são os ensinamentos trazidos por Jesus, né? Então, vamos começar com a nossa prece inicial, porque faz parte do processo de autoequilíbrio. Senhor Jesus, Mestre maravilhoso, te agradecemos, Senhor Jesus, por vir da parte de Deus nos consolar, nos ajudar na nossa caminhada. Senhor Jesus, te agradecemos por tudo que temos aqui, em especial a oportunidade de crescimento e desenvolvimento mental, moral, tecnológico e espiritual. Senhor Jesus, temos muito a te agradecer e te pedimos, Senhor Jesus, força, sabedoria e entendimento para que possamos ser aprovados na prova da vida, para que não sejamos repetentes nem atrasados na escola da vida. Senhor Jesus, ilumina os nossos caminhos, Senhor Jesus. Ilumina os caminhos dos nossos familiares e os caminhos daqueles que amamos. Senhor Jesus, que a Tua luz nos proteja a todos nós que estamos buscando melhorar. Que assim seja. Então, nosso Evangelho, né, como eu sempre trago, a Bíblia, né, nós também estudamos a Bíblia, toda ela, né, mas aqui, hoje, nós vamos nos deter apenas nos Evangelhos. No estudo passado, nós estudamos essa parte, né, do Evangelho de Mateus, né, Mateus 5, 17 a 18, né, a parte de Moisés. Né, eu não vim destruir a lei. Né, e aí, no caso, está tratando especificamente da lei mosaica. Né, Jesus não veio. E a lei mosaica era o que naquela época? O que era a lei mosaica naquela época? Que livro era? A lei mosaica era do... Estava escrita em que livro? Na Torá, né? Os judeus estudavam a Torá. Sim. Né? Então Jesus disse que não veio destruir a lei mosaica. E nem os profetas. E nem os profetas. Ele fala isso. E aqui está escrito, né? Não veio destruir a lei. Você pode ir lá em Mateus, na Bíblia, né? 5,17, a gente não vai agora porque senão fica longe, né? Nós temos a Bíblia aqui, senão o estudo ficou muito longo. Você vai em Mateus 5,17, você vai ver isso aqui. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Quem era a lei? Era a Torá e a Taná. A Torá e a Taná. Né? Que quem estudava? Os judeus. Né? Então Jesus não veio destruir a lei nem os profetas. Isso está lá escrito. Não os vim destruir, mas cumpri-los. E esse cumprir aqui é no sentido de tirar os equívocos que a sociedade criou. Fazer cumprir as leis, né? Porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão, aqui já é outra mensagem, viu? Sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto restar um único iota e um único ponto. Isso aqui já é outra discussão, a gente pode até discutir no final, isso aqui é muito interessante. Mas assim, isso é muito claro. Jesus, o que é que acontece? É porque essa tradução, a gente não sabe como é que é essa tradução, mas o que é que Jesus quis dizer aí? Que ele não veio destruir a lei e fazer cumprir. Esse fazer cumprir é porque o que é que acontece? O que é que o ser humano faz? Ele deturpa sempre a lei em favor dos seus interesses políticos, assim, religiosos, né, de dominação. Vai resumir. Então, a gente vai para quê? A gente vai para a parte do Cristo agora. A gente leu a parte de Moisés, né? Seguindo aqui, a gente leu aqui Moisés, né? Está aqui, nós lemos Moisés. E agora a gente vai ler a parte do Cristo, mas seguindo ainda a mesma diretriz. Sim. Né? Então aqui, pode ler, filho, lá. Pega a parte do Cristo lá para ler. Eu vou começar a ler enquanto você procura. Eu não vou ler o primeiro parágrafo. Pega lá no Evangelho. Está na sua frente aí. E aqui não está enxergando, filho. Isso aqui não... Você botou da forma, não está enxergando, não. Eu não botei, não. Eu ia ajeitar a luminosidade aí. Eu estava mostrando lá porque só ninguém estava vendo nada.
Mas tudo bem, vamos seguir em frente. Mas vocês ouviram o que eu falei, e o que eu falei eu vou voltar aqui para ver, né? Que na hora que eu estava falando ninguém estava vendo nada, que a luminosidade aqui estava de uma forma diferente. Mas vou voltar aqui. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Né? Ou seja, esse cumprir, como eu expliquei, ele é o quê? É tirar o tanto de coisa que inventaram. A gente vai ver durante o estudo, né, como inventaram coisa, né, para confundir a cabeça das pessoas e com o intuito de dominação. Quem tem intuito de ficar atrás de poder e de dominação se afasta de Jesus. Quem tem que dominar tudo é Deus. É Jesus que tem que dominar tudo, não somos nós. Nós somos estudantes na escola. Verdade. A nossa experiência, né? Karma. A gente vai para a escola enquanto estudante, enquanto aluno, para a gente mandar no professor, mandar no diretor, mandar no dono da escola? Não. A gente vai para estudar e aprender. Então é isso. O Cristo. Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriar o grau de adiantamento dos homens. Por isso se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus, quanto às leis de Moisés, propriamente ditas. Ao contrário, eles a modificou profundamente, seja no fundo, seja na forma, combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não as poderia fazer sofrer uma reforma mais radical do que a seduzindo estas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas, o seu próximo como a si mesmo, e dizendo: está aí toda a lei e os profetas. Bom. Quer comentar, meu filho? Então, o que é que acontece? Por que Jesus resumiu? Porque o que é que o ser humano faz? Vem os profetas, traz a mensagem de Deus, né, inspirado pela espiritualidade superior, por Jesus, né, ou seja, essa mensagem de Jesus vem mandando para os profetas dizer, antes deles virem. Além dos profetas virem trazer, né, a lei de Deus, os profetas também vêm anunciando o Messias que é Jesus. Né? E o que acontece com o ser humano? O que é que todo grupo religioso na história da humanidade, e aí, minha gente, a história da humanidade não se resume a 3.000 anos, 4.000 anos, né, quando o povo hebreu se forma lá e você tem o judeu, não. A história da humanidade, se a gente for estudar... A história da humanidade não foca apenas no Mediterrâneo, né? Exatamente, não é só o Mediterrâneo. Então, a história da humanidade, você tem civilizações milenares. Civilização do Egito, da Índia, da China, as civilizações, né, do Egito, daqui, das Américas, né, maias, incas, astecas, que a gente não conhece, civilizações ainda desconhecidas. Então, essas civilizações sempre receberam a mensagem do Cristo, sempre receberam através de seus profetas. Mas o que é que acontece? O ser humano sempre tem interesse em quê? Em dominação. É o territorialismo, né, que nos aproxima muito dos nossos antecessores. Né? Passado. Né? Do passado. É o territorialismo até dos animais, né, que a gente chama de irracionais. Né? É o territorialismo, né? Ou seja, esse território aqui é meu, né? A marcação de território. Né? Como um felino, né, sai urinando nos lugares para marcar o território, né? Os primatas... Os né? humanos criam linhas imaginárias. Os humanos, exatamente, muito bem colocado. Os humanos criam linha imaginária para marcar território, né? E a gente aceita isso, né? A gente, enquanto humanidade, aceita isso. Não é necessário linhas imaginárias para marcar território. Né? Esse planeta, né, que foi criado, como a gente quiser entender, ou por Deus, ou por Jesus, como queira entender, não importa. Ou seja, não foi criado por nós esse planeta. Quando foi criado esse planeta, não foi colocado cerca, nem muro, nem linhas imaginárias, né? A gente foi se apropriando... Para separar os povos. Isso, então assim, essa deturpação é exatamente essa coisa, né? Que foi se criando para interesse, né? E aí se construiu o quê? O que a gente vê. Mas aí Jesus faz o quê? Resume isso aqui, ó. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E ele acrescenta dizendo o quê? Aí estão toda a lei e os profetas. Ou seja, aí estão a lei toda, né, e os profetas. Só nisso. Em quê?
amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Pronto. Aí agora é só nós vermos se na nossa educação, se na nossa sociedade nós estamos seguindo isso aqui. Será que na nossa educação, na nossa sociedade estamos seguindo isso aqui? Estamos amando a Deus acima de todas as coisas? Será que a gente está colocando Deus acima dos bens, né, Carnais, bens terrestres. materiais, ou abaixo dos E bens dos materiais? prazeres carnais. E dos prazeres da vida, né? E amar ao próximo como a si mesmo. Não é que a gente está amando o próximo como a nós mesmos? Então, é preciso saber se a gente está fazendo isso. Pronto, pode ir, meu filho. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido até o único J ou Iota. Jesus quis dizer que seria preciso que a lei de Deus recebesse seu cumprimento, quer dizer, fosse praticada sobre a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências, porque ele que serviria ter estabelecido essa lei, se ela devesse permanecer o privilégio de alguns homens, ou mesmo de um único povo, todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinção, o objeto da mesma solicitude. Exatamente. Então, assim, por quê? Foi bom que ele comentou aqui, né? Por que o céu e a terra não passarão? Olha só, isso é profundo. Não é ler Bíblia sem entender. Porque o que é que significa isso? O céu e a terra não passarão. Quando é que o céu e a terra vai passar para a gente? Quando nós transcendermos os limites do céu e a terra. Né? O céu e a terra não passarão. É tipo assim, o suplício não passará. Né? Quando é que você vai sair do suplício? Quando você transcender. Quando é que a gente vai transcender o céu e a terra? E eles vão passar. Transcender o céu e a terra seria quebrar o ciclo da reencarnação, quer dizer? Exatamente, é quebrar. Pode falar. Essa é uma linguagem que não é nossa. Né? É dos budistas. Essa é a linguagem do budista, entendeu? Então, assim, Do a gente não quebra o ciclo de reencarnação. A gente ultrapassa essa fase de reencarnação. Né? A gente passa de fase, numa linguagem mais do jovem de hoje, né? A gente passa de fase. Acabou essa fase. Quando você chega na escola no 9º ano, acabou essa fase de ensino fundamental, sempre no ensino médio. Quando você chegou no 3º ano que eu concluiu, acabou essa fase de ensino médio, você transcendeu. Você faz a faculdade, termina a faculdade, acabou essa fase de estudo, a não ser que a pessoa queira fazer mestrado, doutorado. Mas a fase passa. Então passará. O céu e a terra passarão. Ou seja, a escola e a universidade passarão. Quando é que a escola e a universidade passarão na sua vida? Quando você concluir tudo. Sim, quando você transcender isso, já então, souber. Quando é que nós vamos transcender o céu e a terra e eles passarão para nós? Quando nós formos espíritos puros. Aí sim, o céu e a terra passarão. Sem que tudo, agora Jesus explica, né? Sem que tudo esteja cumprido até o último jota. Tudo esteja cumprido o quê? Cumprir as obrigações. Qual é a nossa obrigação? Estudar e aprender. Estudar o quê? Aprender esse resumo aí. Amar a Deus sobre todas as coisas e a próxima como a si mesmo. Eu tenho você, que é meu filho. Mas será que o menino que passa aí na rua, eu tenho o mesmo amor que você? Não, ainda não. Mas quando eu tiver o mesmo amor por você, a mesma compaixão por você, a mesma preocupação que eu tenho por você, aí o céu e a terra passará para mim. Quando todos os humanos estiverem assim. Exatamente. Quis dizer Jesus, né? E aqui, pronto, aqui já basta aqui. Pode continuar lá. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado sua vinda, para provar, né? Sua autoridade decorria da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho para lá conduz, os meios de se reconciliar com Deus e os prevenir sobre a marcha das coisas futuras, para o cumprimento dos destinos humanos. Entretanto, disse tudo e sobre muitos pontos se limitou a depositar o germe de verdades, que ele próprio declara, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos, para compreender o sentido oculto de certas palavras. Seria preciso que novas ideias podiam vir antes de um certo grau de maturidade do espírito humano.
A ciência deveria contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento das ideias. Seria preciso, pois, ciência dá o tempo de progredir. É tanto que o Espiritismo, Kardec vem trazer a religião com a ciência, né? Para provar todos os fatos. Exatamente. Porque tem uma mesa flutuante, porque uma porta bate, entendeu? Porque se houve som, comunicações. E essa questão... Isso das pessoas que não veem espírito. E a gente chegou, e essa questão do espiritismo chegou no tempo certo. As coisas de Deus é no tempo certo. Sim. Por que no tempo certo? Porque Tá. sempre vai existir, sempre tem que ter ou uma reforma ou um progresso, né? O que foi que Martinho Lutero e Calvino fizeram? Ele veio mostrar as impurezas da igreja, né? O que a igreja está fazendo de cobrar dinheiro, os abusos da igreja, né? Exatamente. Então fez o quê? Uma reforma. Foi. Entendeu? Então, assim, o culpado disso é a igreja? Não. São os dirigentes da igreja equivocados e embriagados pelo poder. Porque, assim, não adianta a gente ser religioso, tipo assim, eu sou espírita, eu sou católico, eu sou protestante, e querer ser fanático sem estudar e sem entender. Deus é maravilhoso, ir para qualquer igreja católica, protestante, evangélica, budista, é maravilhoso? É. Mas assim, você tem que ter o quê? Você tem que estar lá, mas tem que aprender os preceitos de Cristo e de Jesus e de Deus. E é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo sobre a si mesmo. Os 10 mandamentos que a gente leu, né, anteriormente, não lembra dos 10 mandamentos? Lembro. Né? Então assim, a gente tem que andar na igreja e seguir isso. Agora a gente tem que ver o que é que está de errado. O envolvimento com poder, com política, esse envolvimento dá errado. Dá errado. Não tem jeito, porque o poder ele embriaga o ser humano, é como uma bebida alcoólica. Embriaga. Então é preciso, aí a gente com o tempo, a gente vai estudando, a gente vai entender tudo isso, né? E aqui no próximo vai falar sobre o espiritismo, a gente vai entender, né? É preciso estudar. A caminhada é longa, a gente está na página 44, são 416 páginas, né, o livro, e quando nós terminarmos, nós vamos ter um entendimento maravilhoso, porque Jesus, ele vai nos iluminar, né? Deus vai nos iluminar, e a providência divina vai nos iluminar, para a gente sair desse estudo com entendimento maravilhoso da palavra de Jesus, da palavra de Deus, né? E da Bíblia, né? Que esse Evangelho segundo o Espiritismo, ele se resume aos 4 evangelistas, né? E aí depois a gente parte para o estudo mais aprofundado do Velho Testamento. Então, a gente encerra esse Evangelho aqui, né? Agradecendo ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Mestre de amor e bondade, tão maravilhoso e que inspirou pessoas tão boas como a nossa irmã Dulce, como a nossa Madre Teresa de Calcutá, que inspirou homens maravilhosos que fizeram uma reforma maravilhosa no nosso cristianismo que precisava. Martinho Lutero, Calvino, aí no Espiritismo, Chico Xavier, Divaldo Franco, e tantos homens bons em tantas culturas, e tantas pessoas que fizeram o bem para a humanidade, né? Ainda esses dias eu estava vendo um ex-presidente de Singapura, que é um país organizadíssimo, né? Um mini país, né? É uma cidade que é um país, né? Da Malásia, um pedacinho da Malásia, e ele falando que a sociedade dele, né? O povo dele, quando mais precisou de consolo, né? Sofrendo com a fome, com guerra, com coisa, quem consolou foi a religião dele. Então, assim, eu sou cristão agora, nós, meu filho, somos cristãos, mas nós não vamos querer, a gente pode chegar lá em Singapura, ou na China, em qualquer lugar, falando de Jesus, mas a gente não pode ser veemente e querer impor. Sim. Entendeu? Porque Jesus consolou eles de outra forma, por outros profetas, né? E eles não vão ter essa consciência que a gente tem. O estudo do Espiritismo faz a gente ter essa dimensão, né? E talvez Jesus para eles tenha outro nome, assim como Deus tem nome em várias religiões diferentes. Então a gente precisa levar o amor, né? É o que Jesus pediu para a gente levar, né? Olha o que Jesus falou: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então falou a palavra amor 2 vezes. Então vamos levar amor, e que Jesus nos abençoe, e que Jesus ilumine a vida de cada um de nós,
nos dê uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, com a proteção de Jesus. Que assim seja. Assim seja.